Você conhece Zygmunt Bauman e a modernidade líquida? Bauman foi um sociólogo, né, que viveu ali a maior parte do tempo no século XX, mas ele faleceu, se não me engano, em 2017, né, então ele também pegou o século XXI. E ele falava sobre um termo muito importante, que era o amor líquido e a modernidade líquida de uma forma geral. A sua crítica era basicamente pautada na liquidez das relações sociais, né, como um todo, dentro da sociedade. Ele traça que antigamente as condições eram mais fixas, portanto ele considera elas mais sólidas, né. Por que eu tô falando disso hoje? Porque hoje é dia dos namorados. Eu tenho um relacionamento já de 8 anos. Eu também, daqui a pouco eu tô indo, né, que vocês podem ver, eu tô no carro, eu vou fazer uma pequena viagem em busca de um terno para alugar, que eu vou participar de um casamento de um amigo de infância. Então acho que o dia está propício para a gente falar sobre relacionamentos, sobre como tudo isso acontece, sobre como mexe na cognição humana, sobre como os comportamentos eles podem ser muitas vezes confusos, né? O vídeo só vai ter 10 minutos, então eu pretendo depois falar sobre esse tema de outras formas, mas algo bem resumido para esse início é o seguinte: hoje em dia é muito difícil você encontrar alguém com objetivos e valores alinhados com o teu. Muito é explicado pela Sociedade Líquida, do Bauman, no que ele diz que as possibilidades passam a ser tantas que a construção de algo, ela começa a perder o valor. Porque na primeira frustração, na primeira dificuldade, você pode simplesmente recorrer a outras opções, a diversas opções. Eu lembro que teve um texto, né, o Bauman escrevia muito para colunas em revistas, né, em algum momento no meu ensino médio, o professor acho que de história ou de sociologia, não me relembro, pediu pra gente ler uma dessas publicações dele em revistas. Ele falava sobre a possibilidade de existir uma espécie de cardápio, sabe, no qual você conseguiria buscar alguém que atendesse a todos os critérios que você deseja, no sentido de qual que vai ser a cor do cabelo, qual vai ser a altura da pessoa, qual vai ser a cor do olho, com que ela vai trabalhar. E ele estava basicamente ali antecipando, né, a chegada do Tinder, por exemplo. Tinder e redes sociais como um todo funcionam basicamente dessa mesma forma, né? As informações, elas começam a ser expostas de tal maneira que, se eu abrir o Instagram, eu consigo ver, sei lá, alguém que mora no norte do país ou no sul do país, e eu consigo já identificar com que essa pessoa trabalha, em quais locais ela costuma frequentar, em quais locais ela costuma sair com amigos ou amigas. Eu consigo muitas vezes até entender a rotina da pessoa, sabe? O horário que sai de casa, o horário que costuma fazer algum exercício físico. Isso é muito assustador, mas ficou normalizado na nossa sociedade, né? Até muito por conta dessa cultura performática que a gente falou no vídeo passado. Então se trata de uma necessidade real. Se você não está na internet, é como se você não existisse mais para os dias de hoje. E isso é pura liquidez humana, né? A gente pode falar assim. Bem, eu vou precisar sair agora, mas logo mais a gente retorna. Então, nesse mundo líquido, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque, veja só, o desejo de amar e de ser amado é natural para o ser humano, né? Basicamente, todos nós vamos ter isso. E o fator, a forma como você foi criado, a forma como você foi ensinado a amar, a forma como você entende o que é um relacionamento, tudo isso vai influenciar, mas vamos nos limitar apenas às possibilidades, né? Vamos seguir essa teoria aí do Bauman. Então, nesse mundo líquido é muito mais difícil você encontrar pessoas que estejam buscando relações a longo prazo. E por que isso acontece? Pelo simples fato de que as pessoas estão com a baixa tolerância à frustração no quesito relacionamentos. No entanto, a forma como que a gente aprende a lidar com isso, ou melhor, a forma como a gente é condicionado a entender o relacionamento, uma relação romântica, é o que vai determinar tudo. Isso pode acontecer tanto por formas externas de condicionamento, né? Então, você viu um relacionamento que não deu muito certo, que as pessoas se magoaram muito, e aí você cria uma certa repulsa, ou você viu um relacionamento que deu muito certo, você idealiza aquilo, quando você percebe que é difícil vivenciar de fato algo semelhante, você começa também a criar uma certa repulsa. Várias coisas podem acontecer. Eu gostaria aqui só de focar nessa parte, de que é uma necessidade humana básica, amar e ser amado. Mas isso, especialmente nos dias de hoje, tem sido mais difícil, porque as pessoas elas entenderam que você pode ter os benefícios de um relacionamento sem de fato se comprometer com um relacionamento. Como assim, Caio? Que loucura é essa? Veja bem, o termo ficante, olha só que termo interessante, né? Ele indica uma pessoa cuja qual existe um certo nível de intimidade,
Indica também uma pessoa com a qual você tem uma certa frequência, né? Então, se é um ficante, é porque vocês ficaram mais de uma vez, né? Dá uma ideia de que vocês estão ficando ainda, dá uma ideia de continuidade. E, ao mesmo tempo, não é um compromisso sério como um namoro, né? Ou como um casamento, por exemplo. Então, o ficante, esse termo, né? Ele, na verdade, está revelando o quê? A forma que a nossa geração, possivelmente, talvez a geração anterior também, encontrou de lidar com esse mundo líquido que o Bauman já descrevia, né? Essas dificuldades, essa transição muito rápida em relacionamentos, né? Isso tudo foi gerando novas formas de se relacionar que vão também retroalimentando essa liquidez. E olha só, aqui eu não estou falando de relacionamentos não monogâmicos, ok? Existem diversas formas de você entrar em um relacionamento, né? A gente não está entrando nesse mérito. A gente está entrando de fato na questão de que, hoje em dia, para você conseguir encontrar alguém que tem um objetivo alinhado, depende um pouco de sorte. Caio, por que você está falando sorte? Entenda a sorte nesse vídeo aqui como algo que está fora do teu controle, tá certo? Você não consegue controlar em qual momento da vida que você vai encontrar alguém que você vai ter desejo de passar o resto dos seus dias. Você não vai ter controle sobre uma pessoa que vai despertar o que há de melhor em você. Isso não tem como a gente controlar, sabe? Não é algo que a gente pode manipular ou produzir. É algo que simplesmente acontece. E por isso que é tão importante você fazer terapia. Primeiro, para lidar com o medo da rejeição e com o medo do abandono. E também com medo de exposição, né, com medo do julgamento que pode acontecer. E, em segundo lugar, eu falei os 4 tópicos também, sei lá, em quarto tópico, quinto tópico talvez, a importância da terapia seja justamente para que você esteja atento para quando coisas boas acontecem na sua vida. A nossa mente, ela tende sempre a acreditar no negativo. Muitos atribuem isso a um viés de sobrevivência, né, que em muitos períodos já foram necessários para nosso desenvolvimento, para passar os genes à frente. Inclusive, pela parte biológica também, né? Os seres humanos, eles buscam um relacionamento por isso, porque nós temos um impulso de passar nossos genes para frente, nós temos uma tendência natural a ter filhos, por exemplo. Então, obviamente, nem todo mundo vai ter essa vocação, nem todo mundo vai ter esse desejo, mas eu tô falando aqui da parte biológica, fechou? Agora vamos voltar lá. Vamos falar sobre, mais uma vez, a questão de que isso não é algo que a gente controle, por que você tem que fazer e por que a terapia pode te ajudar nisso. Porque se você faz terapia, você consegue compreender melhor a forma como você se enxerga, você consegue compreender melhor a forma como você se comporta, e você consegue entender melhor também a forma como o teu comportamento vai interferir na vida de outras pessoas. E um relacionamento nada mais é do que um esforço contínuo de 2 pessoas. Esse esforço, ele deve ser direcionado. Não adianta alguém fazer um esforço para a direita e a outra fazer um esforço para a esquerda. Isso tende a não dar certo no longo prazo, sabe? Um relacionamento, ele precisa de confiança, ele também precisa de atração, e um relacionamento precisa principalmente de respeito, né? Quando você tem esses 3 componentes juntos, a tendência é que você esteja em um bom relacionamento, em um relacionamento saudável, né? No qual as 2 pessoas, elas se unem para aproveitar o que é de melhor um no outro. Então, uma vez que você está inserido nesse contexto do mundo líquido, as suas relações amorosas também vão estar inseridas num contexto semelhante. Claro que não é uma regra, mas é algo comum que está instaurado na própria sociedade. Isso quer dizer que o comportamento das pessoas como um todo vai ser modificado. Quando a gente fala dos aplicativos de Tinder e de redes sociais, é muito engraçado porque quando você tem contato com adolescentes, você começa a ver o quanto que um responder um story pode ou não ser um peso, sabe? Como que o que seria antigamente umas medidas de cordialidade, de você tentar conquistar alguém, hoje em dia são simplificadas a pequenos gestos em uma tela. Isso tudo vai dizendo muito sobre o próprio destino da humanidade. Cada vez mais as relações são menos humanas, o toque se faz menos presente, o apoio se faz menos presente, tudo isso vai sendo simplificado a um contato puramente digital que muitas vezes pode não acontecer na vida real. Obviamente isso traz alguns benefícios, como por exemplo, namoros à distância, pessoas que se conhecem de locais totalmente diferentes, mas nem sempre isso tende a ter um desfecho positivo. Em sua maior parte, essa modernidade líquida, né, esse amor líquido já descrito pelo Bauman, ele tem se apresentado mais como um prejuízo do que necessariamente como um desfecho positivo.
A internet, quando a gente entra nesse assunto também, é um fator bem legal de se analisar. Porque, veja, eu lembro que em algum momento eu acompanhei bastante uma influenciadora gringa de academia, do fitness, que ela, acho que depois da pandemia um pouco ela bombou, e depois de um determinado tempo ela começou a engatar em um relacionamento, ela começou a mesclar teu conteúdo, ela começou a mudar. Postou pouco do fitness e mais sobre relacionamentos, como você conseguir um bom relacionamento. E aí a gente entra mais uma vez naquela questão da internet, das falsas autoridades e de como o meio que está tentando se manipular, né, para vender uma ideia muito grande. Eu não acredito que o relacionamento ele possa ser colocado algo dessa forma. O que se pode ensinar, falando em termos psicoterapêuticos, são habilidades sociais. Estas, por sua vez, vão te ajudar a desenvolver, né, uma relação mais profunda, uma relação mais verdadeira, uma relação autêntica, vai fazer com que os seus medos, né, a gente sempre tem que lembrar que existem 3 grandes medos quando a gente fala de relacionamentos. O primeiro dele é o medo da rejeição, o segundo talvez o medo do abandono, e o terceiro é o medo do julgamento, né, não necessariamente nessa ordem, mas são esses 3 que eu observo na clínica que são os mais que impedem as pessoas de tentar fazer o que elas desejam. E veja só, quando você junta essa insegurança de um adolescente ou até mesmo de um adulto, junto com pessoas que supostamente têm autoridade, que vão te ensinar um caminho, isso começa a gerar um conflito muito grande. Porque no primeiro momento parece ser algo motivacional, mas depois vira algo completamente contraprodutivo. Porque isso tudo vai gerando, além de comparação, vai gerando também um esforço muito grande, vai aumentando o esforço que vai ser demandado para essa pessoa agir no mundo real, e com o tempo ela tende a ir desistindo, ela começa a desmotivar. Isso tudo vai gerar uma série de problemas, porque a gente está falando de agravamento de sintomas, mas isso vai ser papo para outro vídeo. Eu acabei lembrando também, durante essa fala aqui, de como os relacionamentos eles estão presentes agora na Copa do Mundo, né? Então, recentemente, o Vinícius Júnior e a Virgínia voltaram mais uma vez. Isso movimenta muito o engajamento dentro da internet, porque as pessoas, vejam só, as pessoas começam a se interessar mais por relacionamentos alheios do que necessariamente pelas próprias vidas ou pelos próprios relacionamentos que elas já têm. E o Bauman ficaria muito impressionado de analisar tudo isso, né? A mesma possibilidade que a globalização trouxe de você manter comunicação com grande parte do mundo também te torna dependente disso, inclusive de fatores externos. Talvez você não sofra com isso, mas se você analisar os comentários vai perceber que muita gente de verdade se importa com esse retorno do relacionamento, muita gente fica com raiva disso estar acontecendo, e no final das contas isso pouco importa na vida da pessoa de fato, né? É mais como uma espécie de ilusão ou como um escapismo da própria realidade.